Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres e hoje comigo Daniela Minello e Fabiana Sparrenberger. Oiê! O programa tem como parceiros Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você, e Habitué Moda e Beleza. Permita-se viver uma experiência única. O tema de hoje é a sugestão dela, a diretora do Teatro 13 de Maio, Dona Ruth, um beijo. Muito obrigada aí pela sua audiência, sei que ela nos escuta todos os dias e assiste pelo que ela falou. Olha que legal, muito obrigada mesmo. O tema é a valorização da cultura local e, claro, antes de abordar essa temática, nós estamos aqui no Grupo Diário, conversei com o Cassiano Cavalheiro, que é editor de cultura do Diário, e ele tem uma percepção bem parecida com a da Dona Ruth, no sentido de que ela, né, enfim, convive todos os dias com as apresentações no teatro, eventos, e ela me disse, Carla, eu sugiro essa temática porque eu noto que quando vem um artista de fora, as pessoas vão, assim, muito curiosas, com bastante atenção, né, e antecedência a comprar os ingressos, lota. E às vezes, com artistas locais que têm muito talento também, né, que tem toda essa entrega como todo artista, este público muitas vezes não prestigia da mesma forma. O Cassiano, ele tem uma leitura parecida no sentido de que quando é um artista de reconhecimento nacional, até internacional, é muito mais fácil que essas pessoas tenham a referência. E que quando é um artista local, talvez alguns fatores como trabalho junto à comunidade, o tempo de estrada dessas pessoas na cidade, aí faz toda a diferença. Ele cita o teatro, por que não? Que tem aí uma trajetória muito linda de mais de 10 anos, dando aulas de teatro aqui na comunidade, viajando, teatro lotado, dentro e fora de Santa Maria. E aí eu quero saber de vocês. A Dani, que é artista, né, tem formação em artes cênicas, é professora. Bailarina. A Fábio, que bailarina, que mais, Dani? Apresentadora de roteirista, diretora, musicista. Olha, então assim, ó, é uma artista completa. E a Fábio, que convive aqui no Grupo Diário, só no Diário há mais de 20 anos, Fábio? 20 anos. 20 anos, o grupo inclusive completa vai fazer 20 anos, agora é dia 19. Exato. Então, e são mais de 25 como jornalista. Então, certamente ali, além do Grupo Diário, já convive com essas coberturas sobre cultura há mais tempo. Eu gostaria de saber, de ouvir de vocês, que têm toda a propriedade para falar, como vocês veem essa questão da valorização da cultura local? Olha, primeiramente, Santa Maria tem atualmente, assim, isso de uns 10 anos para cá, que foi mais ou menos a época que eu fiz a faculdade de artes cênicas, antes, né, me formei em 2009, então já tem um pouquinho mais de tempo. Eu sempre fui muito bem recebida pelas mídias locais. Toda vez que nós tínhamos espetáculos da UFSM, eu enviava para Tatiana Pi Dutra, enviava uma release e dizia, vai ter um espetáculo. E sempre o jornal nos abraçou, sempre nós tivemos uma divulgação muito de valorização dos espetáculos locais. Na dança, a mesma coisa, só que isso é de uns 10 anos para cá, que Santa Maria começou a valorizar um pouquinho mais os artistas locais. Mas o que eu fico pensando enquanto a gente fala do glamour, né, de artistas que são renomados, a gente sempre associa que os bons artistas, isso leigamente falando, não eu, Daniela, que tenho formação em artes também, que as coisas boas são aquelas que estão lá no eixo Rio-São Paulo. Nós temos um certo preconceito, nós gaúchos, da arte local. O gaúcho, tu acha, Dani? Tem. Quando vem alguma peça, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, as pessoas esgotam. Na verdade, os ingressos, eles se esgotam. Agora, quando tem peças que são mais aqui da região sul, a gente nota que não é o mesmo interesse, não é a mesma procura. Uma coisa que eu gostaria de falar, que eu sinto falta também, é que às vezes nós temos um número X de ingressos, mesmo para essas peças que são locais e para as peças que são de outros estados, e esses ingressos eles se esgotam pelos espaços que nós temos. Só que agora nós não temos apenas o Teatro 13 de Maio, né?
nós temos o Centro de Eventos da UFSM, que magnificamente, né, tem recebido grandes espetáculos, grandes no sentido de proporções de quantidades de pessoas, como também na questão cenográfica, né, da utilização dos recursos que nós temos ali, da iluminação, de cenários, etc e tal. Mas eu vejo assim, ó, que se a gente procurar, a gente vai ter muita valorização, só que depende também, por exemplo, do grupo de dança ou de teatro, de procurar justamente essa manifestação através das mídias e fazer um bom uso delas. Por quê? Porque o que eu noto, assim, a fama, né? A fama é uma coisa, assim, muito perigosa, né? Quando não é utilizada de forma adequada. E o que a gente vê, assim, que quanto mais um artista se torna famoso, mais seguidores eles têm, mais eles se tornam renomados, e não necessariamente pelo seu conteúdo que eles produzem. Então, a fama não necessariamente está relacionada à qualidade dos espetáculos, sejam de dança, de música ou de artes de um modo geral. E isso é um perigo porque a gente alimenta a fama. Sem muitas vezes nós temos aqui espetáculos grandiosíssimos, de uma qualidade assim, ó, ímpar, e que não tem esse respaldo perante as mídias, não digo as mídias de divulgação. E aí a gente entra na questão do marketing digital, né? Que hoje em dia tudo funciona a partir do marketing digital. E se a gente não faz um bom uso para a divulgação, é óbvio que a gente não tem esse retorno também. Então a gente tem o viés do quê? Daquilo que é palpável e daquilo que é midiático. E isso é uma coisa ainda que me incomoda, porque a gente vê assim, ó, que quem consegue essa fama rapidamente é o público que vai chegar. E o que me faz pensar, porque eu já participei de muitos espetáculos com artistas do eixo Rio-São Paulo, que a maioria do público que vai ali, boa parte do público, perdão, que vai ali para consumir, quer estar ali para tirar uma foto com, e para dizer que foi ali naquele espetáculo renomado de artistas que são globais ou etc e tal. E não necessariamente pelo conteúdo, mas foi lá como algo que é um currículo. Eu fui assistir a peça de teatro Patati Patatá lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. Poxa. Então, é essa visão que eu tenho. Eu sempre fui muito bem recebida, falo assim, ó, da organização anterior, que todo e qualquer espetáculo tem que ter alguém que faça a sua produção anterior, no momento e após. Se tem esse tipo de profissional para fazer esta divulgação, realmente a comunidade fica sabendo. Agora, se simplesmente a gente vai lá, subloca o Teatro 13 de Maio, ou dentro de algum projeto, né, local, e a gente vai lá e não divulga, daí não tem como ser apreciado. Pois. Eu acho, gurias, esse entendimento da Dani de que nos últimos 10 anos, eu acho que assim, eu acho que até um pouquinho mais, Dani, talvez tenha se acelerado nesses últimos 10. Mas eu acho que os artistas locais, aí eu vou falar de todas as vertentes, não só do teatro, das cênicas, enfim, mas da música. Eu acho que a gente foi avançando muito nesta visibilidade midiática para esse público. A gente no diário, os nossos famosos, aqueles que nós celebramos, que nós divulgamos, são os nossos, são os daqui. Né? A gente não vai dar, por exemplo, um espaço maior para uma companhia famosa do Rio de Janeiro, de São Paulo, e vai dar menos para os nossos. Não, os nossos artistas sempre foram muito divulgados. A gente é muito tranquilo nesse quesito de que nós auxiliamos, né, a fazer essa divulgação. Agora, se o público vai ou não, aí a gente não tem esse controle. Mas o que eu ia dizer, Dani, eu vou para algum espetáculo teatral, música, enfim, nunca é pelo nome, eu vou pelo tema, por exemplo, de um teatro. Se me interessa o tema, depois vou saber um pouquinho mais da companhia e tal, mas eu vou pelo tema. E gurias, assim, ó, cada vez mais eu tenho me surpreendido como a qualidade foi se aperfeiçoando. Se a gente olhar para os nossos, aí falamos do teatro, por que não? Mas quantos outros, Companhia de Retalhos, né, que fez também agora... Grupos amadores também, né, que estão tendo reconhecimento. Como a gente vai e se encanta. Então, isso que a Dani falou, realmente não fica devendo em absolutamente nada. E eu acho que isso é uma coisa que a comunidade precisa experimentar mais. Exato. Comparecer mais, acompanhar, para tirar as suas conclusões. Obviamente, gente, eu vejo muito tranquilamente, com muita naturalidade, quando vem um global, obviamente, assim como é show musical, quando é um show nacional,
vai ter, é natural. Mas o que eu acho é que nós, como comunidade, como pertencentes a Santa Maria, a gente precisa acompanhar mais, com olhar crítico, inclusive, com olhar crítico, todo e qualquer espetáculo, de todas as vertentes. Gente, a produção local é absurdamente maravilhosa. Maravilhosa. Eu que agora até nos últimos anos tenho acompanhado mais, olha, sempre saio assim, ó, muito feliz dos espetáculos, dos shows musicais, enfim, a gente tem muita gente boa, gente. É só a gente acompanhar para chegar a essa conclusão. Bom, nós estamos chegando já ao fim do primeiro bloco. Fique conosco, voltamos com este tema, valorização da cultura local. Estamos apresentando Jogo de Cintura. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inanna é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com este tema hoje muito nosso, muito daqui, né? Valorização da cultura local. E aí nós temos aí a artista, temos a professora, temos a jornalista que vem acompanhando essa cobertura, fazendo e acompanhando essa cobertura aqui pelo Grupo Diário, que sempre dá muito espaço para estes artistas locais. Importante voltar neste dado aí de que nenhum artista de fora vai ter mais espaço do que os de Santa Maria. Isso é muito importante. A comunidade se reconhecendo aí no diário.
Mas a gente falava aqui sobre algumas experiências e nesse bloco eu gostaria que vocês voltassem e revisitassem algumas memórias, como público, como artista na vida, né, em relação à nossa cultura santamariense. Santa Maria, na verdade, é considerada, né, a cidade cultura, mas o nosso público não consome a cultura. É apenas uma parcela, né? E geralmente a mesma parcela que consome. E a gente escuta, assim, de algumas pessoas dizendo, não, Santa Maria é tida como uma cidade de cultura, mas não é uma cidade de cultura. Ela é uma cidade de cultura, só que as pessoas não são acostumadas a consumirem a cultura local. Elas consomem quando vêm determinadas culturas que são de fora. E uma coisa, assim, que eu gosto de pensar e que me faz também lembrar dessa recepção, né, que as mídias locais têm, o Diário aqui de Santa Maria, primeiramente falando, é justamente quando vem algum espetáculo, quando é divulgado, eu gosto de pensar, adorei o que a Fábio colocou, que ela vai pelo viés do tema do espetáculo. Mas é uma coisa que eu convoco, assim, os alunos e todo mundo deveria fazer. Quando surge, assim, por exemplo, determinado grupo de teatro, ir na internet. Hoje a gente tem um acesso de toda e qualquer informação que consta ali. Saber a historicidade desse grupo, saber essa peça do que vai tratar. Isso faz com que a gente já chegue lá em determinado espetáculo, preparado, sabendo o que vai consumir, e isso faz com que a gente realmente possa ser considerado uma cidade cultura. A gente não simplesmente ir lá apreciar no momento o espetáculo, mas a gente saber sobre a historicidade. Isso é uma coisa muito importante. E outra coisa muito importante também, que a maioria dos nossos artistas locais, ele vem da nossa escola primária aqui, que é a UFSM. Os grandes grupos de teatro foram formados a partir de alunos do curso de artes cênicas, do bacharelado, da própria licenciatura. E quando a gente fala isso, a gente vê assim, aqui funciona muito bem o eixo que eu chamo de tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é o que tu aprende ali dentro do ensino superior, a pesquisa é aquilo que tu tenta produzir internamente e a extensão é aquilo que tu divulga, levando para a comunidade e trazendo à comunidade. E isso a nossa UFSM tem feito muito bem, comungando com o nosso próprio diário aqui, tanto na divulgação quanto na parceria. Por quê? Porque os grandes espetáculos, eles têm ido para dentro da universidade, assim como os pequenos espetáculos. Então, a valorização da nossa cultura depende mais do consumo da cultura do nosso público daqui de Santa Maria. Lembrei do Teatro Caixa Preta. Caixa Preta, ali que eu me formei. Que coisa linda aquele espaço, né? Nós temos tantos outros teatros, né, pequenos. Dentro, por exemplo, isso é uma convocatória que eu costumo fazer porque eu gosto. Nós temos, por exemplo, o Planetário, nós temos toda uma estrutura na UFSM que é espacial e que a comunidade não conhece. Por que não, nos finais de semana, nós passearmos, entrarmos no espaço físico chamado o campus da UFSM para conhecer esses espaços? E muita gente da comunidade não conhece, desconhece. Nós temos peças de teatro, nós temos o Viva UFSM, nós temos vários projetos que agregam a participação da comunidade, mas a comunidade muitas vezes acaba não indo, não aceitando isso como sendo cultura. Isso é cultura. Conhecer a nossa UFSM, o que movimenta a nossa cidade, primeiramente, pensando pela extensão e pela quantidade de pessoas que vêm de fora, não necessariamente que permaneçam, né? É a nossa própria UFSM. E os grandes espetáculos, as escolas de dança daqui de Santa Maria, todas elas entram para esse tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente pesquisar sobre os espetáculos que estarão em cartaz, para mim é fundamental. Dani, é a mesma coisa, eu estava pensando agora, a mesma coisa quando a gente sabe que tem sobre determinado assunto. Tem o livro e tem o filme. O que eu faço sempre primeiro? Primeiro eu vou ler o livro. Mas olha, não tem chance de eu olhar o filme. Porque, não, mas se tem filme eu só vou assistir o filme. Não, eu vou primeiro ler o livro. Vou ler o livro, vai trazer a riqueza de toda a história e tal, para depois assistir o filme, porque o que me acontece quando eu vejo o filme? Eu consigo aproveitar aquela história muito mais, eu consigo entrar, eu consigo refletir sobre aquilo, eu consigo chegar a muito mais conclusões e aprendizados que se eu não tivesse lido o livro. E eu acho que é isso. Quando eu vou no espetáculo, sempre eu leio sobre qual é a companhia, quem é que são as pessoas que estão ali, o tema, como é que foi trabalhado,
para que quando eu chegue lá, na hora eu consiga aproveitar mais de tudo aquilo que vai ser e oferecido. Valorizar mais, inclusive, porque daí a gente conhece a trajetória, chega lá e aprecia. E nós não somos consumidores de arte, a gente é muito raso. Por quê? Porque, na verdade, nós, por exemplo, o que é interessante na apreciação da arte, né? Cada um consome a arte a partir das suas experiências e expectativas de vida, ou oportunidades que teve. E o que acontece? Determinado público, nós vamos entre 10 amigos lá assistir um espetáculo de teatro, ou apreciar alguma instalação artística, ou algum espetáculo de dança ou de música. Eu vou ter um olhar sobre aquilo a partir das minhas vivências e das minhas experiências. E isso é a riqueza. É essa parte rica das artes. A gente ter essa liberdade de interpretação e consumir. Isso é consumir. E não eu simplesmente chegar lá para apreciar visualmente. Ou seja, eu gosto de pensar que nós temos 5 sentidos, né? A audição, o tato, o olfato, o paladar e a visão. E a gente faz um bom uso disso tudo no consumo das artes? Sabe que agora a Fabi falou do livro e do filme. Eu vou primeiro no livro. Lembrei do Livro Livre, que envolve a Feira do Livro, que envolve o Teatro 13 de Maio, um beijo de novo, Dona Ruth, e que celebra essa cultura local e global até mesmo, porque nós temos ali, a partir da pandemia, que é claro, um fato triste, uma situação toda que se abateu sobre a feira, que ficou primeiro suspensa, depois de modo não presencial, e agora nós temos, nessa última edição, esse plus que ficou, que são as comunicações, além mar, como se diz, autores de Portugal, autores aí de outros países que seguem podendo participar da nossa Feira do Livro, sendo entrevistados, falando aí sobre o seu processo, tudo aqui. E lembrei do conceito aquele de glocal, né? Nós temos uma possibilidade de visitar essa cultura, tudo isso que é global e trazer para cá. E trazer para a identificação da nossa gente. Isso é muito interessante, né? Não sei como é que vocês têm observado, Fábio, a partir desse acompanhamento da feira, essa evolução, se isso chegou a se destacar por ti. Eu acho que é um viés que acrescenta, né, Sim. Carlinha? E isso, Dani, não precisa a gente escolher, que mania que a gente tem do 8 ou 80, né, gente? Ou a gente escolhe a produção local para valorizar, ou a gente escolhe a produção nacional, os globais. Por que a gente não pode aproveitar todas? Não, todas. Desculpa. E eu acho que o que a gente precisa é ter esse olhar, experimentar mais. Eu tive uma aula hoje com o Dani Minello de como a gente consome arte, né? Mas realmente isso faz muito sentido. E eu acho que a partir do momento em que a gente vai preparado e vai buscando conhecer, né? Olha, gente, o FSM tem mais de 60 anos. Tem gente que não conhece. Não conhece o espaço físico. A maravilha que é tudo aquilo ali. Sabe? E fica a dica. Eu faço uma coisa muito simples com os meus filhos. Eu, determinados fins de semana, eu pego ou o skate deles ou a bicicleta e eles vão passear, caminhar. E eu vou dizendo, aqui é o prédio da engenharia, aqui é o prédio das artes. Tem toda essa infinidade, esse mundo aqui que vocês vão poder escolher o que quiserem. Os olhinhos deles brilham. Se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era pequena, né? Então, gente, isso é consumir cultura. E não tem como, Carla, eu peço licença para vocês, a gente não fazer a associação do ensino das artes nas escolas, porque ao passo que a gente fala sobre a importância de consumir a cultura de forma coerente, de forma que a gente entenda a importância das artes, que cada vez mais as escolas trabalhem com esse rigor da importância, porque o ensino das artes, as artes de um modo geral, elas salvam as pessoas, elas promovem a liberdade de expressão, e quando a gente permite a liberdade de expressão, a gente salva vidas, a gente agrega vidas para potencializá-las, para serem o que quiser, ou seja, trabalhar o imaginário, trabalhar a criatividade, trabalhar os sonhos. Sem criatividade e sem imaginação, a gente não vive. Pois então, 2 minutinhos para o fim do programa. Tu falaste em UFSM, alguns pontos, nós falamos no Caixa Preta lá dentro. Eu gostaria que vocês destacassem, assim, dentro da cidade, algum evento, ambiente, né, ícone de cultura para vocês, de Santa Maria. O que fica? Olha, eu já achava o Teatro 13 de Maio um espetáculo, né? Pela primeira vez que eu entrei lá, eu digo, gente, isso aqui é em Santa Maria. É em Santa Maria. Reabriu faz 25 anos. Eu estava comentando com a Dona Ruth que eu acho que eu estava lá
acho não, eu estava lá ainda trabalhando no jornal A Razão, na época em que foi reaberto, isso há 25 anos. Mas quando eu entrei, gurias, no centro de eventos, eu digo, gente, isso também é em Santa Maria, nós que já temos o Teatro 13 de Maio, nós temos agora um centro de eventos desse porte, com essa estrutura. Então, que cidade agraciada mesmo, né? Então, eu acho que todo santamariense ele deve se sentir um pouquinho na obrigação, de usufruir, de celebrar a arte e a cultura. E uma coisa que eu gostaria de convocar as pessoas, porque eu amo ser surpreendida pelas artes. E o nosso principal palco do artista é a rua. E que seja valorizado. Esses artistas de rua, Bagulha Fitness que passa pelo calçadão, é uma exposição, é uma coragem que nós temos que ter na rua. Então, o artista de rua, a valorização, quando a gente encontrar estátuas vivas no calçadão, quando nós encontrarmos músicos cantando para sobreviver, quando nós encontrarmos pessoas levando a arte de forma gratuita para a comunidade, apreciem, parem, aplaudam. Isso é fazer arte. O artista, o principal palco dele é a rua. Com certeza, fica aí o convite, ficam aí as opções e muitas vezes as pessoas que não consomem arte, que não se envolvem, tem aí a questão financeira, né? É tanto o ingresso, mas está aí a opção, nós temos muita gente pela rua se apresentando, muitos espetáculos de extrema, altíssima qualidade, nas praças, de graça, né? Ingressos ali, a senha, pegar de graça. Então, vamos nos informar e nós vamos voltar a esse tema com certeza. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Jogo de Cintura.